Continuamos então com a profecia de Dom Bosco, sonho, né, que ele teve, profético. Entretanto, as armas dos assaltantes são explodidas, os rifles e outras armas e proas são quebradas, muitos navios são estilhaçados e afundam no mar. Então os inimigos frenéticos se esforçam para lutar corpo a corpo, com punhos, com golpes, com blasfêmias e com maldições. Então você lembra que estava lá uma esquadra de navios pequenos contra a nau da igreja, então a barca de Pedro, grande, né? Ali com alguns barcos também em volta, ajudando aí o Santo Padre, que estava aí no comando da barca de Pedro. E tentaram destruir, conseguiram fazer vários furos no casco, na igreja, né, do barco da igreja, nesse sonho, né, nessa visão que São Dom Bosco teve. Mas começou a explodir tudo para eles. Foram muitos navios estilhaçados, afundaram no mar. E aí, freneticamente, começaram a querer lutar de corpo a corpo, com punhos, golpes, blasfêmias e maldições. Assim, a igreja foi realmente, tentaram invadir a igreja mesmo de fora para dentro, não deu certo. Isso era impossível, foi aí que eles bolaram a seguinte ideia legal para eles, né? Tiveram uma ideia industriosa, vamos invadir de dentro. Então você lembra, né? Nós tivemos na década de 30, nos Estados Unidos, tinha uma espiã russa chamada Bela Dodge. A Bela Dodge, ela sozinha colocou mais de 1000 espiões soviéticos, russos aí, comunistas, dentro dos seminários, para serem padres, na década de 30. Bom, quando chegou na década de 60, muita gente aí já era padre, fazia tempo, já era bispo, por aí vai. E claro que ela se arrependeu, ela se confessou com Dom Futonchim, um bispo muito santo, né? E então ficamos sabendo porque Dom Futonchim mandou ela divulgar a história dela, inclusive escrever um livro para poder as pessoas saberem o que ela fez. Então nós temos registro histórico agora. E os outros tantos que não se arrependeram fizeram o mesmo países aí afora. Ou você acha que o Brasil ficou de fora? Claro que não. E também não é da gente imaginar que são espiões falando com sotaque soviético. Muito comunista aliciado, jovens comunistas aliciados no próprio país, para não despertar atenção, né? Só no Brasil vem aquele monte de padre de fora aí, de um monte de país diferente aí, tudo falando enrolado e a turma acha normal, né? Mas lá para lá eles não acham normal, chama a atenção, né? Aqui é um país de imigrantes, então a gente aceita essas coisas normal, mas lá fora é diferente, a questão é outra, né? Então, mas como o comunismo foi se espalhando aí, aliciando jovens e tal, bom, gente, é isso, mais de 1000 seminaristas que entraram pela porta da frente, entraram pelos seminários e tomaram a igreja desse jeito. Não é à toa que a igreja está como está nos Estados Unidos, então o que tem de escândalo sexual não é brincadeira, pedofilia aos montes, não é à toa. Mas não é só lá também, é que essas notícias não chegam aqui, né? Se o Bento XVI estivesse no poder, certeza que chegava, né? Mas como é Bergoglio, tá tudo bem, agora moralizou, ele está conseguindo resolver os problemas. De repente, agora ficou pior, né? De repente o Papa cai gravemente ferido. Imediatamente aqueles que estão com ele correm para ajudá-lo e o levantam. Uma segunda vez o Papa é atingido, cai novamente e morre. Um grito de vitória e de alegria ressoa entre os inimigos. De seus navios surge uma zombaria indescritível. Mas mal o pontífice morre, outro Papa toma seu lugar. Os pilotos reunidos elegeram o Papa tão prontamente que a notícia da morte do Papa coincide com a notícia da eleição do sucessor. Os adversários começam a perder a coragem. O novo Papa, desbaratando o inimigo e superando todos os obstáculos, conduz o navio até as duas colunas e para entre elas. Ele o prende com uma leve corrente que pende da proa a uma âncora da coluna na qual está a hóstia, e com a outra corrente leve que pende da popa, prende-a na extremidade oposta a outra âncora, pendurada na coluna em que está a Virgem Imaculada. Então aí você vê justamente, né, que o Papa levou, né, na visão aqui, leva a barca de Pedro para onde? Justamente para a comunhão, justamente para Jesus e para Nossa Senhora. Então ocorre uma grande convulsão, todos os navios que até então haviam lutado contra o navio do Papa se dispersam. Eles fogem, colidem, se despedaçam uns contra os outros. Alguns afundam e tentam afundar outros.
Vários pequenos navios lutaram bravamente para que a barca do Papa fosse a primeira a se ligar àquelas duas colunas. Muitos outros navios, tendo recuado com medo da batalha, observam cautelosamente de longe. Os destroços dos navios quebrados tendo sido espalhados nos rodamuinhos do mar, eles, por sua vez, navegam a sério para aquelas duas colunas, e tendo chegado a eles, eles se prendem aos ganchos que deles pendem, e ali permanecem seguros, junto com o navio principal no qual está o Papa. Sobre o mar reina então uma grande calma. Explicação. São João Bosco explicou o seu sonho. Os navios inimigos são as perseguições. As provações mais sérias para a igreja estão próximas. Seus inimigos são representados pelos navios que tentaram afundar o navio se pudessem. Apenas 2 meios são: deixou para salvá-la em meio a tanta confusão. Devoção a Maria Santíssima e comunhão frequente, usando todos os meios e fazendo o possível para praticá-los e fazendo-os praticar em todos os lugares e por todos. Está aí a explicação de São João Bosco dessa profecia. Tem que lembrar a vocês que ele está lá atrás, faleceu em 1888, então tinha muita água para correr por baixo da ponte aí até então. E nós vimos mesmo que vários papas aí, não é, na sequência da história da igreja, foram levando cada vez mais os fiéis à comunhão. A comunhão foi aberta, uma comunhão frequente, que antes até teve um tempo que não era permitida, a pessoa comungava uma vez por semana. Tanto é que muitos santos e santas faziam a comunhão espiritual, não era permitido mais que uma comunhão por dia depois, não é? E isso talvez você tenha pego já essa época, que era uma vez só que você comungava no dia. Se você fosse ajudar em 3 missas, você ajudava, mas você comungava numa, na primeira, e não ia comungar nas outras, porque já tinha comungado. E eu lembro dessa época, né? E então, assim, vai passar muita coisa depois disso, né? Muitos papas levando todo mundo para a Virgem Maria também, e a barca de Pedro ficando firme e forte na paçoca aí, derrotando então na guerra seus inimigos que tentaram abalroar aí o barco, a barca de Pedro, né? A barca da igreja. Mas isso é uma parte do que vinha, né? Do que vinha por aí, né? E depois então aí a coisa ficou mais complexa, como nós sabemos. Aí tem a sequência, né? Ele continua, ele vai ter outra profecia aqui, mas eu não vou ler hoje, que ela é grandinha, eu vou deixar para a próxima vez, tá certo? Porque ela é grandinha. Então nós temos aí vários papas aí candidatos a serem esses dois, né? O que tentou matar a primeira vez e na segunda conseguem. Bom, o Papa João Paulo II... tem uma notícia que ele disse que ele foi vítima de vários atentados, não só aquele que quase o matou, mas outros. E o Papa Bento XVI aí continua até hoje simplesmente resistindo. E as pequenas naus que estão em volta do barco seríamos nós mesmos, porque nós não desistimos. A gente pode então abordar sobre esse ponto de vista, que é bem interessante, né? São 2 papas, um morre e já levanta o outro e continua levando a igreja à frente. Nós vimos isso com o Papa aí, João Paulo II e o Papa Bento XVI. E essas pequenas naus em volta, né? Então aí poderíamos entender aí a igreja doméstica levando então a igreja à frente, também ancorados na comunhão agora espiritual, que existe faz muito tempo, desde o começo da igreja, e aprovada pelo Concílio de Trento e outros concílios, e ao mesmo tempo, não é, Nossa Senhora, né? Aqui nós somos todos consagrados a Nossa Senhora, pelo menos a maioria de nós. E você não é ainda, você devia se consagrar, fazer consagração total a Jesus por Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. Nós vamos ter consagração de novo dia 13 de maio, aqui na paróquia são 2 vezes por ano, 13 de maio e 8 de dezembro. 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, tá aí na festa, né? Tá aí você se preparar desde já para fazer consagração ou para fazer a renovação, quem se consagrou no primeiro semestre. É uma vez por ano que faz renovação. Aí então, a turma que vai fazer renovação, né? Sempre depois, mais para frente eu vou pedir para avisar, agora é muito cedo ainda. Mas quem não fez ainda a consagração, comprar aquele livro da editora Vozes, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, letra grande, ele é maior, que aí coincide com as orações que a professora Emelene gravou para vocês, para a gente rezar junto, 33 dias antes da preparação, 33 dias antes da consagração.
Precisa, viu? Precisa se preparar muito, porque a guerra não é brincadeira. Mas, em compensação, a proteção da nossa mãe sobre nós também não é brincadeira. Ela nos protege mesmo, certo?